Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a salariar trabalhadores para a sua vinha. Ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dai-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E sendo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhes: Porque ninguém nos assalariou. Disse eles: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Aproximando-se da noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando aos que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai da família, dizendo estes: derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu igualastes conosco, os que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustastes tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu, e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau a teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele disse: Que queres? Ela respondeu: Dize que esses meus 2 filhos se assentem à tua direita e outra à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados com o batismo com o qual eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E disse-lhes ele: Na verdade, bebereis o meu cálice, e sereis batizados com o batismo com o que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-o para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, chamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez chamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que eu vos faça? Disseram-lhe: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo seus olhos viram e eles o seguiram. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide àquela aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei: O Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para que os cumprisse o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que aí vem o teu rei, manso, montado num jumento, em um jumentinho, cria de animal de carga. Indo, pois, os discípulos, e fazendo com Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus mantos, e Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalharam pelo caminho. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Ao entrar ele em Jerusalém, agitou-se a cidade de toda e perguntava: Quem é este?
E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Então Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pompas, e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a fazeis covil de salteadores. E chegaram-se a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Vendo, porém, os principais sacerdotes dos escribas as maravilhas que ele fizera, os meninos que clamavam no templo Rosana, o filho de Davi, indignaram-se. Perguntaram-lhe: Ouves o que estão dizendo? Respondeu Jesus: Sim, nunca lestes da boca de pequeninos e criancinhas de peito, tirastes perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Hora de manhã, ao voltar à cidade, teve fome. Avistando uma figueira à beira do caminho dela, se aproximou, e não achou ela senão folhas somente. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti, e a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isto, perguntaram admirados: Como é que imediatamente secou a figueira? Jesus respondeu-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se este monte disserdes: Ergue-te e lança-te no mar, isto será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, receberás. Tendo Jesus entrado no templo, e estando a ensinar, aproximaram-se dele os principais sacerdotes, os anciões do povo, e perguntaram: Com que autoridade fazes tu estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu-lhe Jesus: Eu também vos perguntarei uma coisa: se me dissestes, eu de igual modo vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Ao que eles arrazoavam entre si, dizendo: Do céu ele nos dirá então por que não os crestes? Mas dizemos: dos homens tememos o povo, porque todos o consideram João como profeta. Responderam, pois, a Jesus: Não sabemos. Disse-lhe ele: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e chegando o seu primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Chegando-se então ao segundo, falou de igual modo. E respondeu-lhe esse: Não quero, mas depois, arrependendo-se, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhes: O segundo. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, pois João veio a vós no caminho da justiça, e não deste crédito, mas os publicanos e as meretrizes lhe deram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crerdes nele. Ouvi ainda outra parábola. Havia um homem proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e edificou uma torre. Depois arrendou a uns lavradores e ausentou-se do país. E quando chegou o tempo dos frutos, enviou seus servos os lavradores para receber os seus frutos. Os lavradores, apoderando-se dos servos, espancaram um, mataram outro e a outros apedrejaram. Depois enviou ainda outros servos, em maior número do que os primeiros, e fizeram os mesmos. Por isso, o último enviou o seu filho, dizendo: A meu filho terão respeito. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe eles: Fará perecer miseravelmente a esses maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe entreguem os frutos. Disse-lhe Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi como a pedra angular. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que vós serás tirado do reino dos céus e será dado a um povo que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os principais sacerdotes dos fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que era deles que Jesus falava, e procuravam prendê-lo, mas temeram o povo, porquanto esse o tinham como profeta.